Tudo bom, pessoal? A gente vai falar um pouco hoje sobre a função social do advogado e as relações de confiança entre advogado e cliente, especialmente para aqueles que buscam um advogado pensando que a melhor estratégia ainda é aquela de leiloar, os seus problemas, ou seja, as suas vidas nas mãos de quem cobrar o menor preço. A gente vai utilizar as áreas do direito de família e previdenciário, tá? Como exemplos na construção do seu senso crítico para valorizar o que você tem, sua família e o seu dinheiro inicialmente. Afinal, as decisões, da sua vida, elas influenciam diretamente os seus dois maiores patrimônios. Mas antes disso, é interessante a gente esclarecer que a finalidade de um advogado publicar um áudio, um vídeo, um artigo, um texto, é uma possibilidade que ele tem de construir uma educação em cidadania, que é fornecer, basicamente, informação. Então vamos lá. A função social do advogado, que é justamente um trabalho eficaz, zelando pelos direitos e as garantias dos cidadãos, ela só se concretiza quando ela é pautada em uma relação de confiança recíproca. Ou seja, consultar um advogado é sim como planejar uma cirurgia junto ao médico, porque você não opera com quem você não confia. A confiança, ela não se resume à impressão visual, Isso porque alguém pode parecer confiável por estar bem vestido na sua frente, mas esse alguém não olha nos seus olhos quando conversa com você ou responde os seus questionamentos de uma forma extremamente generalizada e deixa você sair com a mesma intensidade de angústias de quando você chegou. Por outro lado, nós temos uma parcela da população que eu considero ter pouquíssimas chances de receber um esclarecimento adequado de um advogado, para o seu caso que é único, que é exclusivo, que é pessoal, E quem dirá um orçamento justo para isso. Eu estou me referindo àquelas pessoas que, sim, leiloam as decisões mais importantes das suas vidas. São aquelas pessoas que nos ligam e que não querem sequer saber se o preço que elas vão pagar inclui um acompanhamento integral, do processo, se os recursos estão inclusos, como é que vai acontecer a comunicação entre advogado e cliente. São pessoas que sequer exigem do advogado um parecer sobre as suas chances de perdas e de ganhos. Ou seja, elas não têm um conhecimento sobre o serviço que elas estão contratando. Elas simplesmente pichincham os valores exclusivamente e é sobre essa decisão, que elas fazem as suas escolhas, decisão de valores. Essas pessoas, elas não têm o real conhecimento sobre o valor do seu dinheiro. Talvez elas nunca tenham aprendido isso. E talvez elas fiquem com cada vez menos dinheiro até por conta disso. Os prejuízos podem ser enormes. Mas, vamos lá. Retomando a fala sobre a função social do advogado, a gente vai falar um pouco sim sobre as áreas de família e a área do previdenciário. E por que a gente vai falar sobre essas duas? Bom, embora elas sejam áreas distintas, o exercício da profissão nas áreas do direito de família e previdenciária, em comum, elas demandam compreender a relevância da sua função social. As especialidades, elas se encontram em especial no que trata da proteção à família e da manutenção da sua estrutura para o bem social de cada indivíduo que a compõe. Essas duas áreas, elas devem respeitar, claro, e se adequar aos diversos modelos de família, presentes na sociedade. Então, para quem acredita que as áreas não se conectam, vejam, o centro, a preocupação, das duas, uma das preocupações é a família. Claro que o direito previdenciário preza pela regulamentação, da seguridade social, além da relação jurídica da previdência complementar, e é um direito fundamental do cidadão. Mas a sua conexão com a evolução da família é essencial ao seu exercício. Outro exemplo dessa interação entre áreas é o tema família substituta. É uma expressão traduzida pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, para dizer que a família biológica ou originária pode ser substituída por outra, seja por meio da adoção, seja por meio da guarda ou da tutela. A interação aqui trata da necessidade da adequação dos direitos sociais e previdenciários para essa modalidade de família, para garantir a proteção da família nesse novo formato. Ou seja, o direito previdenciário, ele introduziu sim um novo paradigma para a compreensão e para o alargamento do conceito de família.
Talvez a separação que muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas ainda faça sobre essas duas áreas, é o fato do direito previdenciário diferir do de família por não carregar um conteúdo moral, né, consigo, mas ele tem o papel de impulsionar o direito de família a evoluir conceitos, como, por exemplo, a evolução do concubinato para a união estável. Então, o direito previdenciário, ele tem efeitos na concessão de direitos aplicados às condições diversas de estruturas familiares e ele deve perseguir a manutenção desses direitos, bem como ele faz evoluir o conceito de família dentro da sociedade. Nós poderíamos mesclar aqui o direito em saúde, um outro exemplo, que proporciona uma base também estrutural para a família. Isso porque sem a saúde, um dos pilares bases da família, ela se racha, ou seja, não existe trabalho e estudo, por exemplo, sem saúde, né? Tudo isso serve para as pessoas entenderem o tamanho do compromisso e a influência do advogado na proteção do instituto familiar. Serve para aqueles que costumam leiloar os seus problemas, para aquelas pessoas que ainda pensam que o mais importante é o quanto vai custar e não o que vai ser feito por elas, e se algo vai ser feito realmente por elas. Essa reflexão importa para entender a dimensão da função do advogado na busca da proteção da família, se preocupando com cada membro. E esse trabalho envolve conhecer a situação do cliente, ou seja, envolve escutar as pessoas. E nesse momento, estabelecer aquela relação de confiança. E a gente tem que lembrar aqui também que a gente sabe que a maior parte das pessoas fala muito e escuta pouco. Não é à toa que a maior parte das relações, e não só as de trabalho, elas acabam prejudicadas, elas muitas vezes sequer aprofundam, né, digamos assim. Bom, e vamos ser realistas, né? Mesmo escutando tudo isso, ainda existem pessoas que preferem só mesmo perguntar o quanto vai custar e ok. Cada um percebe o seu valor de maneira diferente do outro. E cada um tem as suas limitações para pensar, para evoluir. Eu particularmente prefiro as pessoas que se sentem ilimitadas na vida. São essas as pessoas com quem a gente consegue uma troca maior, né? Um conhecimento, uma vivência maior. São pessoas que normalmente agregam um valor para a vida da gente, né? Mas enfim, retomando, o advogado é o profissional que conduz o seu pedido pelos meios regulares ao conhecimento das autoridades para proporcionar a composição do seu interesse e a solução do seu conflito. Para tanto, além das exigências próprias da procuração, o advogado deve preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, deve zelar pelo seu caráter de essencialidade e de indispensabilidade, além de velar pela sua reputação pessoal e profissional. Embora ele não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. Com isso, as consequências das decisões de uma família, pautadas nas orientações de um advogado, dentro da diversidade de assuntos que abarcam esse tema, repercutem de forma construtiva ou absurdamente gigantescas, a gente pode dizer, na vida dos seus membros, dos mais jovens até os mais velhos. Exemplos disso são as ações sobre guarda de filhos, a partilha de divórcio, planejamento sucessório, entre outras, né? Acesso aos benefícios previdenciários, né? Que demandam a dedicação de um advogado para que não se abale de maneira prejudicial os direitos e as oportunidades de todos os envolvidos, né? Fica clara a importância dessa relação ser pautada em confiança. Sem contar a aposentadoria. Em muitas famílias, sem a aposentadoria, não há estudo e não há saúde. Então, não é por acaso que o legislador determinou aos profissionais que compõem o judiciário uma missão, que é de defender a Constituição, a ordem jurídica, os direitos humanos, a justiça social e de lutar pela boa aplicação das leis e uma rápida administração da justiça, pelo aperfeiçoamento das instituições. Existe uma série de funções e de designações aqui, tá? Ainda assim, não basta um advogado conhecer as normas e no poder de procurador tomar aquelas decisões que considera mais acertadas sem aprofundar na relação com o cliente.
nas necessidades daquela família. E esse é um pedacinho a ser exercido da sua função social auxiliar no planejamento familiar. O advogado ele tem em mãos um dos poderes mais valiosos, que é a informação. E muitos clientes ainda não sabem tirar proveito disso. É isso que a informação, o que acontece com a informação quando não há discussão. É um trabalho técnico, sem personalidade e muitas vezes sem eficácia. E é dessa forma que eu desejo transmitir a definição de função social para você, que é longe daqueles conceitos extremamente técnicos ou pouco didáticos, entendendo a função social da profissão do advogado em sua essência, revelando a sua real importância. Usando como exemplo as áreas do direito de família e previdenciário, porque na verdade são papéis sociais complementares, basilares no que tange à técnica do direito e à estruturação e a possibilidade de estruturação da família, talvez assim você entenda melhor que o processo não envolve só a aplicação de lei e cálculos, por exemplo, mas ele envolve o conhecimento do caso concreto. Ou seja, se você leiloa a própria sorte optando pelo preço mais barato, você também será deixado no limbo. Que em sentido figurado, limbo significa um lugar onde são deixadas as coisas sem valor e que são esquecidas. É assim que se resume a história de muitos pais e mães de família, de muitos filhos, da maioria, quando elas não entendem o porquê elas não têm acesso ao seu caso, o porquê elas não conseguem falar com o seu advogado, o porquê que certas decisões foram tomadas e agora não tem mais como voltar atrás, né? Então, quanto à comparação que eu usei como exemplo aqui, as áreas de família versus previdenciária, há quem diga que não existe ligação entre elas, mas é só mesmo a diversidade de conhecimentos que faz a gente enxergar a gama de questões que são necessárias para manter a estrutura de uma família, com saúde financeira, emocional, estrutural, cultural, através da defesa dos direitos do estudo, do trabalho, da informação, dos benefícios previdenciários, aposentadoria. Como eu citei, sem aposentadoria muitas vezes não existe vida dentro da casa, porque não há como proporcionar, né, os direitos. São muitos os exemplos. Essa também é uma reflexão sobre a estrutura do direito, sobre como ela anda na rua colateral à estrutura da família. A Constituição de 88 deu um especial tratamento ao tema família e seguridade social. Foi a partir dela que se percebeu que o direito como um todo é um sistema aberto de valores e é pautado em princípios que orientam qual a direção a ser seguida para que sejam alcançadas a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social, a igualdade, a liberdade das pessoas. Enfim, a dimensão social do direito deixa claro que estabelecer regras e limites à liberdade individual é uma condição necessária à existência da própria sociedade, a essa organização toda. Sendo assim, mesclados os interesses, ainda que distintas as práticas e técnicas entre as áreas do direito que eu citei aqui, as duas tendem a lutar pelos direitos de uma diversidade de famílias. Ou seja, os advogados profissionais, eles têm uma função social fundamental na sociedade. E de que maneira você se beneficia disso? Bom, diante do seu problema, do seu caso concreto, converse com o seu advogado e tenha certeza de que nada disso vai ser respondido em uma conversa pelo WhatsApp. Conheça o funcionamento do seu processo. Saiba o que pode acontecer, o que pode lhe favorecer, o que pode lhe prejudicar. O advogado não responde pelo resultado. O advogado é obrigado a aplicar todas as suas diligências, habitualmente no exercício do mandato. Mas se você não estiver disposto a conhecer os detalhes do seu caso concreto e se você pautar o encontro nos valores cobrados exclusivamente, se vocês não estabelecerem aquela relação de confiança, as suas chances de sucesso e de satisfação ao final de toda uma carga emocional que envolve um processo no judiciário vai ser consideravelmente reduzida. Fica a dica e no descritivo do vídeo ficam os meus contatos. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você sobre isso.